Nos últimos vídeos que eu fiz aqui para o canal, eu falei sobre câmeras, né? Que aspectos técnicos que a gente deveria observar para comprar uma câmera e até R$4.000 e indiquei alguns modelos. Hoje eu vou falar sobre lentes. O que a gente tem que observar, quais são as diferenças entre as lentes. Claro que lente é um pouquinho diferente de câmera, porque as lentes ela têm encaixe específico para uma determinada marca. Tem outras fabricantes como a Samyang, Rokinon, Tamron, Sigma, enfim, outras várias que fabricam também para Canon, para Sony, para Panasonic, para Nikon e às vezes podem ser boas alternativas para você ter uma lente com um custo-benefício melhor. Né? Às vezes elas oferecem, dependendo da linha e dependendo da marca, oferecem uma alta qualidade a um preço mais acessível do que muitas lentes originais, vamos dizer assim, das principais marcas fabricantes de corpos. Bora começar então falando da diferença entre as famílias, né? Os grupos de lentes que a gente tem. A gente pode dividir as lentes em três grandes grupos: as grandes angulares, as normais e as teleobjetivas. Aqueles numerozinhos, né, que tem lá o valor em milímetro são os comprimentos focais, ou então também chamado de distância focal. Quanto menor for esse valor, maior vai ser o ângulo de visão. Então uma 18 milímetros, por exemplo, vai ter um ângulo de visão muito maior do que uma 100 milímetros, uma 200 milímetros, que vai ter um ângulo de visão bem mais fechado. As grandes angulares, então, a gente pode colocar aí no grupo abaixo de 40 milímetros, já dá para considerar como grandes angulares, né? Nossos olhos são grandes angulares, a gente tem uma visão aí de quase 180 graus pelo menos. As lentes, quanto menor for esse valor, maior vai ser essa área de visão. E as grandes angulares, em geral, elas são ótimas para você, por exemplo, filmar ou fotografar paisagens, né, que você queira mostrar bastante o local, arquitetura, ou então você também fazer, por exemplo, um take de algum evento que você está, uma igreja, ou então gravando lá o galpão onde está acontecendo o evento. Ou seja, grandes angulares são boas para você quando você quer mostrar grandes grupos de pessoas ou lugares de uma maneira, num plano mais geral, como a gente chama, né? Numa grande abertura. Você está mostrando bastante aquele ambiente onde você está filmando ou fotografando. As lentes normais são lentes intermediárias, né? Elas têm um ângulo de visão um pouco menor do que as grandes angulares. E a gente pode colocar aí entre 40 e 60 milímetros as lentes normais. Acima de 60 milímetros a gente já pode considerar como teleobjetivas. Tele quer dizer longe, né? Então são lentes onde você enxerga mais longe e também tem um ângulo de visão bem estreito. Esse tipo de lente é bom para quando você não pode se aproximar muito do assunto. Gravação, fotografia de esporte, vida selvagem, ou então se você está querendo gravar uma pessoa ou fotografar uma pessoa de longe para manter, né, toda a questão do... Quando a gente coloca uma câmera na cara de uma pessoa, a pessoa fica geralmente constrangida, né, se ela não está acostumada com aquilo. Então você fazendo aí a tua imagem de longe, você pode pegar momentos mais interessantes, momentos onde a pessoa está agindo de forma mais natural. E isso vai transformar teu vídeo ou tua foto numa foto muito mais bacana, muito mais interessante. A segunda grande diferença entre esses grupos é a distância entre os planos. Imagina que você tem um take onde tem uma pessoa, né, no seu primeiro plano e a 5 metros de distância dela atrás você vai ter uma outra pessoa. Lentes grandes angulares, elas tendem a ampliar essa distância, a dar uma impressão de que essas pessoas estão mais longe do que elas realmente estão. Lentes normais, e aí sim é por isso que falam que é muito mais parecido com a visão humana, elas tendem a deixar mais ou menos o que a gente enxerga lá na hora, né? A nossa realidade. Então ela vai parecer realmente mais ou menos ali a distância que uma está da outra. As teleobjetivas, elas tendem a aproximar mais esses planos. Então, os 5 metros que a gente está vendo vão parecer muito menos. Quanto maior for a distância focal, mais próximo essas pessoas vão parecer. Você deve perceber isso daí, por exemplo, quando você vê um vídeo de surf, né? Aquela onda gigantesca, parece que vai quebrar em cima das pessoas que estão ali vendo, né? na beira da praia. Mas não, na verdade, essa impressão de proximidade da onda com as pessoas é dada por conta de ser feito esse vídeo, essa foto com uma teleobjetiva. A mesma coisa quando você está vendo, por exemplo, fotografias ou vídeos de futebol, onde o cara está filmando ou fotografando o goleiro lá do outro lado do campo,
com uma lente de 400, 500 milímetros às vezes, e parece que a torcida está no cangote dele, né? Parece que está ali muito próximo do gol. E na verdade está a uma distância de 20, 30 metros do gol. Então, lentes teleobjetivas elas tendem a aproximar, enquanto grande angulares essa distância vai parecer bem maior. E as normais elas parecem mais ou menos com o que a gente vê realmente. Outra diferença é com relação à distorção. Lentes grande angulares elas distorcem mais do que lentes teleobjetivas. Então, quanto menor for o comprimento focal da tua lente, mais as bordas vão parecer tortas, né? Elas vão fazer um arco, podem dar o que a gente chama também de efeito de barril. Então, por isso, essas lentes grande angulares elas não são tão indicadas assim para fazer retratos, principalmente se você tem que se aproximar muito do teu assunto. Ela pode gerar distorções e depois para arrumar isso daí é bastante chato e pode não ficar muito bom. A última grande diferença entre essas famílias, né, entre esses grupos de lentes, é com relação ao desfoque, o que a gente chama de bokeh, que é a profundidade de campo, ou seja, o que vai estar desfocado atrás do teu assunto principal ou na frente dele. Lentes que são grande angulares, elas tendem a focar mais tudo dentro da tua cena, enquanto teleobjetivas elas tendem a fazer com mais facilidade um desfoque no fundo. É claro que não é só isso que vai influenciar aí no teu bokeh, né, na tua profundidade de campo. São três coisas basicamente. A primeira delas, que é a mais fraquinha, seria a abertura da tua lente. Quanto maior a abertura, mais desfoque você vai ter. Só que ela não influencia tanto assim quanto as outras duas. As outras duas seriam a distância focal, né, o comprimento focal da tua lente. Quanto mais teleobjetiva, mais fácil você vai ter um desfoque, ou então a distância que você está do teu assunto. Essa foto daí, por exemplo, eu fiz mais ou menos uns 15 centímetros do assunto e estava com uma abertura intermediária, e mesmo assim eu consegui o desfoque. Então as duas coisas mais fortes para o teu desfoque são a proximidade que você está do teu assunto e também a distância focal da tua lente. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu tenho um videozinho aqui onde eu falo sobre abertura e distância focal, e aí você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, já que a gente está falando sobre abertura, esse é mais um item que a gente tem que reparar na hora que a gente for comprar a nossa lente. Quanto maior a abertura, mais luz entra, né? Essa abertura ela é medida em f-stops. Então, quanto menor for o valor de f, mais aberta vai ser sua lente. A gente pode classificar essas lentes aí entre rápidas ou claras e lentas ou escuras. A gente pode considerar aí lentes rápidas, por exemplo, abaixo de 2.8. Então 2.8, 2, 1.8, 1.4, 1.2 são todas lentes que vão deixar entrar mais luz na tua câmera. Lentes com grandes aberturas elas são ótimas para quando você grava ou fotografa em lugares em que a luz não é tão boa assim, as condições de luz são baixas e você não quer ou não pode usar uma iluminação externa como um flash ou então um LED, né, uma luz contínua. Espetáculo de dança, show de música, teatro, tudo isso você é expressamente proibido de usar qualquer iluminação que não seja aquela iluminação que já está programada ali no palco. Então, esse tipo de lente, para quem faz esse tipo de trabalho, é imprescindível, é importantíssimo você ter uma lente mais clara. Muitas vezes em eventos, por exemplo, para quem fotografa, o flash ele não é tão incômodo. Para quem faz vídeo, a gente tem um grande problema que uma iluminação contínua ela chama muito atenção e isso pode incomodar as pessoas, pode constranger as pessoas. Então, para vídeo, mais ainda do que para fotografia, lentes mais claras são realmente extremamente importantes. A gente também pode dividir as lentes entre as lentes zoom e lentes fixas, que a gente também chama de prime. As lentes zoom são aquelas que têm variação de distância focal, ou seja, a lente que vem no kit, uma 18-55, ela tem todas as distâncias focais entre 18mm e 55mm. Isso faz com que você tenha uma versatilidade maior no uso dessas lentes. Você tem que carregar menos lentes do que se você utiliza lentes fixas. As lentes zoom têm uma construção muito mais complexa do que as lentes fixas. E também tem mais elementos dentro dela. O que na prática isso representa para a gente? Se você pega uma lente zoom com a mesma qualidade ótica, a mesma qualidade de construção, comparando com uma lente fixa, você vai ter mais qualidade, mais nitidez nessa lente fixa, porque a luz vai entrar com mais facilidade e atingir o teu sensor. Por isso, para vídeo, né, como a gente trabalha com um arquivo já comprimido, né, um arquivo mais fechado do que a gente trabalha com RAW na fotografia,
eu prefiro trabalhar com lentes fixas, porque assim eu já consigo ampliar, eu já consigo trabalhar com uma qualidade maior. O que não impede também você de trabalhar com lente zoom e ter ótimos resultados, dependendo aí da qualidade da tua lente. As lentes fixas geralmente também, elas apresentam aberturas maiores. Enquanto lente zoom você acha por aí no mercado, já sendo lentes caras, com aberturas de 2.8, por exemplo, 2, as lentes fixas você consegue lentes baratas com grandes aberturas e ainda aberturas maiores nas lentes mais caras. Um exemplo disso é a 50mm, que você tem opções de 1.8, 1.4 e 1.2. E a 1.8, por exemplo, pelo menos a da Canon, é uma lente bem barata, né? Então você consegue ter uma qualidade interessante na tua imagem e pagando menos do que numa lente zoom. A última coisa que você tem que se ligar aqui seria o fator de corte, tá? E o que é isso? Como eu disse no vídeo lá sobre as câmeras, a gente basicamente trabalha com 3 tamanhos de sensor. O primeiro deles, o maior deles, seria o 35mm, que é chamado de full frame. Um pouquinho menor do que ele, a gente tem o do tipo APS, e com a metade do tamanho do full frame, a gente tem o micro 4/3. Existem lentes que são feitas para os tamanhos de sensor. Eu estou usando uma lente, por exemplo, aqui, que é uma 30mm, que é feita para sensor APS. A minha câmera é APS, então eu posso encaixar nela e sei que eu vou ter um ângulo de visão mais ou menos ali de 30mm. Se eu pego uma lente full frame, vamos exemplificar aí com uma 50mm e coloco no corpo da minha câmera, que é Canon, o fator de corte da Canon é de 1.6. Então eu tenho que multiplicar a distância focal da minha lente, né, ou seja, 50mm por 1.6. Eu vou ter o resultado de 80. Então o meu ângulo de visão não vai ser de 50mm, vai ser de 80mm. Então muitas vezes as pessoas elas compram uma lente achando que vão ter um ângulo de visão bacana e o ângulo de visão é muito mais estreito por conta do fator de corte. Se você tem Nikon ou Sony, esse fator de corte ele é de 1.5, então ao invés de multiplicar a distância focal por 1.6, você multiplica por 1.5. Se a tua câmera tem o micro 4/3, você tem que multiplicar por 2. Então nesse caso, uma 50mm teria um ângulo de visão equivalente aí a uma 100mm. Seria muito mais apertado o teu campo de visão, né? Então você compra uma lente pensando que vai usar para determinada coisa e ela acaba não servindo para isso. Então fica bem ligado nisso aí. Quando a gente está no começo, não adianta ouvir falar ou então ver vídeos. Você só vai saber realmente daquilo que você precisa se você experimentar. Tem muito profissional que, por exemplo, usa lentes que se complementam. Então, com 2 lentes, eles têm várias distâncias focais na mão. Então, por exemplo, uma 24-70 e uma 70-200. São lentes que vão dar aí um range, né, uma quantidade enorme de comprimentos focais e que você vai poder fazer muita coisa. É claro que essas lentes que eu citei agora são lentes extremamente caras, mas a gente tem boas opções de entrada. Então, a ideia é que você pense realmente sobre lentes que possam se complementar. Eu já vi aí várias vezes, por exemplo, à venda, né, kits como eles chamam de kit Prime, que vem com a 18-55 e a 55-250. Pode ser que de repente para a tua marca de câmera não exista exatamente essas lentes com essas distâncias focais, mas você pode encontrar uma 16-50 e uma 55-200, por exemplo. Você vai ter um range muito grande, uma quantidade bem grande aí de comprimentos focais e você vai poder experimentar. Depois você vai exatamente naquilo que você precisa. Ah não, eu preciso de lentes mais grande-angulares, eu preciso de lentes mais teleobjetivas, ou então as intermediárias ali, porque eu faço retrato, eu gravo entrevistas, por exemplo. Com o tempo você vai entender o que cada distância focal vai te entregar, né? Quais são as características dela, e aí sim você vai poder investir com maior certeza naquilo que você precisa para fazer o tipo de foto ou o tipo de vídeo que você faz. Como eu disse, para trabalhos de vídeo eu prefiro lentes fixas. Então, kit com umas 3 lentes mais ou menos já vão te dar muita possibilidade de trabalho. Por exemplo, uma 24, uma 50 e uma 85, ou essa 24 você pode botar uma 35, uma 50 e uma 85. São kits bastante interessantes para vários tipos de trabalho. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like aí. Se você é inscrito no canal, vai lá e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui, beleza? É isso então, gente. Obrigado aí mais uma vez. Um grande abraço.